Vamos falar então da polêmica entrevista de Carlos Alberto de Nóbrega ao Roda Viva da TV Cultura. Pois é, pessoal, mas antes, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é assim que o YouTube trabalha, né? Você dando like, se inscrevendo, ativando o sininho, nosso trabalho é reverberado aqui nesta plataforma. Bom, vamos falar então dessa polêmica entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega na TV Cultura, na última segunda-feira. Ontem eu não tive tempo de gravar, não estava me sentindo muito bem ontem e acabei deixando para hoje, mas sempre há tempo, porque o assunto ainda está com certo frescor no noticiário. Primeiramente, eu nem gostaria muito de comentar sobre essa entrevista, mas como tem muita gente falando, e eu sei que vocês gostam de comentar, gostam de ouvir a opinião que eu tenho aqui no canal, eu também gosto de ouvir a opinião de vocês, eu faço canal para vocês, não faço canal para mim, resolvi então trazer esse assunto à mesa. Eu, na verdade, nem queria trazer, porque eu acho que muita coisa ali deveria ser ignorada, deveria não ser dada a atenção. Mas como a mídia está esquentando o assunto, cabe nós sim aqui falarmos, tá bom? Eu estou com a entrevista, obviamente, aqui em texto, porque eu não tenho como colocar, porque as imagens são da TV Cultura. Então, eu vou ler alguns desses. Não dá nem para dizer que são melhores momentos, tá? Mas alguns destaques desse conteúdo que a TV Cultura nos proporcionou. E aí eu vou comentando aqui com vocês. Vamos começar de cara falando do assunto que está mais reverberando nas redes sociais e na imprensa, que foi a crítica que o Carlos Alberto de Nóbrega fez por conta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ter o diploma de curso universitário. Tá? Vou ler aqui agora para vocês. Lula respondeu, na verdade, não. Carlos Alberto de Nóbrega foi quem respondeu. Carlos Alberto de Nóbrega respondeu uma pergunta do jornalista Fabrício Pellegrini, da revista Caras. Né? O assunto naquele momento era a respeito do Pod é Nosso, o podcast do Carlos Alberto de Nóbrega no YouTube. E o Carlos já tinha dito, sinalizado, que gostaria de trazer o Lula para ser entrevistado. E o jornalista da Caras, o Pellegrini, queria saber qual seria a pergunta que o Carlos faria para o Lula. E o Carlos Alberto deu a seguinte declaração, abre aspas, o que o senhor me explica de um presidente da República no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que recebeu na vida. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa que seja ser presidente da República. Por isso que o país está desse jeito. Inicialmente, para mim, o que me incomoda são dois fatores nesta declaração. O primeiro foi o tom, como ele falou, né? Com um tom de reprovação, já fazendo a pergunta, porque é muito ruim para qualquer entrevistador, gente, ele fazer uma pergunta já num tom opinativo. Né? Isso é muito comum hoje no jornalismo, né? Faz um comentário e depois faz a pergunta. Né? E nesse caso já é um comentário carregado, né, de uma coisa negativa, né, de uma coisa pesada, né? E, ao mesmo tempo, a segunda coisa que me incomoda, além dessa forma um pouco rude, né, como ele perguntaria ao Lula, é o fato de esse pensamento tão retrógrado, tão antigo, tão elitista, né, um pensamento que ficou para mim lá no final dos anos 80, no início dos anos 90, de que ter um diploma, de ter um curso universitário era simbolismo de dar acesso a algo que seja importante, no caso, ser presidente da República. Para mim, foi uma opinião elitista. Até porque nós já tivemos outros presidentes, além do Lula, que tinham diplomas universitários e deu no que deu. Só citar o caso mais emblemático, o que aconteceu na pandemia. Nós tínhamos um presidente da República que tinha diplomas e que não fez ações devidas, especialmente no que
se referia à questão da vacina e à questão do lockdown, quando todo mundo estava fazendo o recolhimento por conta da doença que estava se alastrando, e o presidente da República fazia motociata, né, fazia deboches contra a única vacina que tinha até então, que era a chinesa. Então, diploma não resolve absolutamente nada nesse sentido. Eu não quero entrar aqui, ser pró-Lula ou pró-PT, até porque eu não me identifico como um afiliado do Partido dos Trabalhadores, mas reconheço no presidente Lula, primeiro, que quem esteve 3 vezes na presidência da República, gente, no mínimo tem uma história a se considerar. E reconheço no presidente Lula ao menos uma situação. Ele pode não ter o curso de terceiro grau ou universitário, mas ele é uma pessoa que você vê interessada e atenta às mazelas e às causas sociais. Eu acho que isso vale mais do que qualquer curso universitário. Para mim, uma opinião elitista. Só para citar aqui, tá? O Carlos Alberto também tem diploma universitário de advogado, que, por sinal, nem exerceu muito tempo, porque embarcou ali no que o pai já fazia, né? Que era ligado às artes, à comunicação, e vive disso até os dias atuais, né? Ou seja, né, teve um caminho mais simplificado em vez de embarcar no próprio diploma universitário, né? É, sem dúvida, para mim, gente, um pensamento muito elitista do Carlos Alberto de Nóbrega, que trabalha numa emissora que é uma concessão pública de um homem que não tem diploma universitário. Mas, enfim, seguindo. Sobre Márcio Smelling. Recentemente, Carlos Alberto afirmou em uma live, né, que o Smelling, né, o Márcio Smelling, que gostaria de indicá-lo para a direção do SBT. E aí a Vera Magalhães até citou no momento que, de fato, não cabe ao Carlos Alberto pré-julgá-lo, mas isso não seria prudente o titular de A Praça é Nossa aguardar os finais das investigações para fazer ou não essa indicação ao SBT. O Carlos Alberto disse o seguinte, abre aspas, justamente por isso que eu não convidei o Márcio Smelling, fecha aspas. Até aí, condizente. Seguindo, abre aspas para o Carlos Alberto. O Márcio Smelling é um profissional como eu. Eu sei o que é uma televisão lá dentro e eu não tomo partido de ninguém. Fecha aspas. Ainda segundo o Carlos Alberto, ele acredita que o Márcio Smelling poderia alavancar o desempenho da emissora de Silvio Santos. Abre aspas. Como ele, o Márcio Smelling, né, tem o know-how da Globo, ele seria, né, sempre seria numa condicional, né, a pessoa indicada para tomar conta, para fazer um programa de humor no SBT. Não houve um convite. Era uma vontade minha de trazer um profissional para a emissora. O que ele faz da vida dele não é problema meu, fecha aspas. Bom, Carlos Alberto, aqui eu acho que tem um equívoco de sua parte, porque para um executivo, para um líder de um grupo de humor, como é a Praça é Nossa, colocar uma pessoa na situação em aberto, que está o Márcio Smelling nesse momento, porque ele de fato não é um condenado, mas ele ainda não está absolvido, ele está a cargo da justiça, deveria sim ser um problema para quem lidera uma equipe. Então, acho que aqui tem um equívoco complicado da sua declaração. Sobre o horário no SBT, né? Lembrando que na semana passada foi a maior audiência do SBT na última sexta-feira, marcou 5 pontos de média. Abre aspas, a internet está engolindo a televisão, disse o Carlos Alberto. Segue. O programa entra no horário absurdo, das 11h30 até a 1 da manhã. Um horário absurdo, mas tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ponto final. Seguindo, eu estou muito mais presente na internet do que na televisão. Se a televisão não abrir os olhos, vai para o buraco. Não há renovação, não há interesse em investimento. A preocupação é não perder dinheiro, fecha aspas, o Carlos Alberto. Concordo em partes, não concordo em outras partes também. De fato, o programa está num horário que não é dos mais agradáveis, 11h30 da noite, para um programa que tem a audiência que o Carlos Alberto tem conseguido no SBT. Eu acho que, de fato, ele tem a reclamar. Eu acho que ele está no direito dele, o programa poderia ser um pouco mais cedo,
antes das 11h30. É claro que ele é muito visto na internet, claro que ele é muito visto, mas são audiências e consumos diferentes. Eu acho que não dá para fazer essa mistura. Por mais que um vídeo tenha muito alcance, ele tem um alcance a nível amplo, mundial até. No caso de pontos de audiência, você está falando de nível local. Então, acho que é uma confusão equivocada. O que é o grande mistério da televisão até aqui é dosar essas duas coisas que ainda não acabou acontecendo. E eu sempre uso como exemplo o futebol na internet. Futebol na internet, ele não alcança o que a TV aberta pode trazer. Né? Se você consegue lá 2.000 visualizações num vídeo, por exemplo, né, isso às vezes você alcança num estado com um programa na TV aberta. Né? Então, eu acho que tem que ter um pouco desse jogo de cintura. E, por fim, ele fala do politicamente correto, né? Ele critica a questão do politicamente correto. Abre aspas, o grande preconceito que existe é o preconceito que essa gente quer botar. É uma turminha que cismou que tem que ter o politicamente correto. Por quê? Nós não vivemos uma democracia? Nenhum de vocês viveu a ditadura. Eu vivi. Eu sei como é importante você ter a liberdade de poder falar. Eu acho um absurdo uma meia dúzia de intelectuais ou sei lá quem, porque são as redes sociais que estão fazendo isso. Fecha aspas. Outro equívoco na minha humilde impressão. As redes sociais são compostas de pessoas, né, que evoluíram, que cresceram, que aprenderam, que reavaliaram muitas ações passadas. Né? Então, não são culpas das redes sociais, são culpas dessas pessoas que cresceram, são culpas dessas pessoas que evoluíram, na verdade, né, que não ficaram no passado. Né? O Carlos Alberto, ele faz algumas pontes, ele reclama de renovação na televisão, mas ele mesmo já está há 40, 50 anos fazendo a mesma coisa. Ou seja, né, é um paradoxo em relação a esse sentido. E coloca a culpa nas redes sociais, sendo que, na verdade, você tem que ser criativo dentro de uma nova realidade. Porque a palavra de hoje não é politicamente correto, é empatia. Você não tem que fazer piada com gente gorda, você não tem que fazer piada com gente que é LGBT, você não tem que fazer piada por conta da cor, como a gente já viu na televisão isso no passado, como ocorria, por exemplo, em Os Trapalhões. Isso não tem que acontecer mais. Você tem que parar, você tem que terminar, entendeu? Então, lamento que uma pessoa que se diz tão visionária de que quer estar na internet, mas, ao mesmo tempo, renega o que a própria internet tem pregado, né? De fato, é uma entrevista aí que eu lamento bastante que tenha ido ao ar, né? E com diversos pontos aí lamentáveis, como o elitismo por conta do diploma universitário, né? A questão de não importa o que o funcionário faz na vida particular, ou seja, ele pode ser a pior pessoa do mundo, isso não importa. A gente sabe que na questão empresarial não é assim, né? E aí essa coisa da internet com a TV e, por fim, do politicamente correto. É a mesma praça, né? O mesmo banco, as mesmas flores, né? O mesmo jardim, né? Como diria a música. Tá na hora de mudar. Né? Tá na hora de mudar tão logo, né? Eu lamento essas declarações aí. E você, o que acha de tudo isso? Escreve aqui embaixo para mim, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e me diz de que cidade você está falando. Eu te encontro já no próximo conteúdo, porque aqui o conteúdo não para. Até a próxima, pessoal!